Olá, meu nome é Lucas Vidal. E eu sou Bárbara Niedermayer. E este é mais um podcast do Caderno 2, com uma nova edição do Caderno Autoral. No episódio de hoje, a nossa convidada é Mariana Cardoso, escritora e estudante de jornalismo na URGS. Oi, Mariana. Bem-vinda ao Caderno Autoral. Oi, Lucas. Oi, Bárbara. Obrigada pelo convite. A gente agradece a tua presença. E a nossa ideia hoje é ter uma conversa sobre a tua relação com a escrita, com o mundo dos livros e com todo esse universo. Então, para começar, a gente queria saber como surgiu o teu interesse pela escrita. Oi, gente. Eu acho que na vida de todo mundo a escrita só pode surgir depois da leitura, né? Então, falar sobre interesse pela escrita é falar sobre a paixão de cada um pelos livros. Eu comecei a ler por imitação. Minha mãe é uma grande leitora. E desde pequenininha eu via ela, sabe, com algum livro na mão, alguma revista, alguma bula. Minha mãe lê desde romance de banca, aqueles Júlia, Sabrina, Jéssica, até Dostoiévski. E aí eu tenho direitinho na minha cabeça essa imagem de uma das casas onde a gente morou, eu com uns 4, 5 anos, sábado à tarde, e minha mãe deitada na cama com as pernas cruzadas. Minha mãe sempre teve perna bonita. Minha mãe é a pessoa mais bonita que existe. Eu herdei a literatura dela, mas não herdei a genética, não. E aí ela com o livro na mão, e eu ia até a estante lá de casa e pegava alguma coisa, qualquer coisa, simplesmente para sentar do lado dela e imitar. Pela cena, a cena me encantava. Então, aquela mulher adulta lendo, para mim, era um símbolo de sucesso, de maturidade, sabe? Era a minha versão do salto alto com colar de pérolas da mamãe. Era minha mãe lendo. Eu queria crescer para ser a minha mãe leitora. E depois da imitação, né, eu comecei a me interessar muito por contar histórias, porque até os 12 anos de idade eu fui filha única. Então, por parte de pai, hoje eu tenho um irmão e uma irmã. Por parte de mãe, até hoje, sou filha única. Então, eu ficava muito sozinha. Desde os 9 anos de idade, eu fiquei sozinha em casa. Minha mãe trabalhava o dia todo, trabalhava muito longe. E aí, no começo, uma prima ficava comigo de manhã para poder ir para a escola à tarde, mas depois eu ficava sozinha. Ela deixava a comida pronta, eu esquentava, eu tomava banho, sabia meus horários. Filha de pais separados e com pais que estão fora de casa o dia inteiro, eu tinha que me virar. E eu comecei a querer contar histórias porque eu era sozinha. Então, eu conversava com meu cachorro, mas meu cachorro não me respondia. Era melhor deixar aquilo registrado e depois poder mostrar para alguém. Era uma forma de conversar contigo mesma, né? Exatamente. Todo escritor é meio, né, tantã, assim. A loucura é nosso orgulho. E aí eu acabei encontrando muito apoio na escola. Eu estudei em uma escola muito boa. Meu pai era professor na escola onde eu estudei, então eu estava em contato constante com esse mundo, com os professores e a bibliotecária e os livros à disposição. E tinha essa bibliotecária na escola que eu amava, a Terezinha. Ela me deixava trapacear e levar mais livros para casa do que era permitido, né? A gente tinha direito a 2 livros e uma revistinha da Turma da Mônica. Ela me deixava pegar 3 livros e 2 revistinhas. Nossa, eu me sentia, rapaz, a dona da escola, a dona da biblioteca. Então, fui encontrando muitas pessoas bacanas no meu caminho. Professores e meus pais sempre apoiando também. E aí, com uns 10 anos, assim, eu comecei a escrever histórias mesmo, né, que eu achava que seriam grandes romances. Eu tenho uma impressão aqui em casa, encadernada, fiz a capinha toda bonitinha de um negócio patético que chamava Outono em Nova York.
Não, super cópia de Sessão da Tarde, misturada com fanfic, né? Eu gostava de Crepúsculo e dessas coisas. E aí escrevi um Outono Gostava em só Nova dos York. clássicos. Gostava de Crepúsculo, gostava dos Gente como a clássicos gente, né? Pessoa contemporâneos. eclética, gente. Gente, o que tinha no meu quarto de pôster de vampiro, de Meu lobisomem, Deus. nossa! E eu morei nessa casa por muito tempo, assim, até o final da adolescência. Aí chegou uma hora que começou a bater a vergonha, só que não dava para tirar. A gente não tinha dinheiro para sair pintando tudo. Eu tinha que deixar o vampiro lá e complicado. Não, mas tudo é válido. E aí eu escrevi essa história, Outono em Nova York. E, claro, um romance, um amor impossível, uma menina que chamava Charlotte com um cara que chamava Derek, e todas as coisas que eu nunca vivi, porque eu nunca pisei em Nova York, nunca pisei nos Estados Unidos. E depois eu fui ouvir aquela palestra da Chimamanda, a escritora nigeriana, e acabei pensando muito nessa coisa de escrever esse meu primeiro romancinho bobinho. E aí, mas nessa palestra, né, a Chimamanda fala que é muito perigoso a gente viver uma história única. E ela conta a própria experiência como escritora quando era muito jovem também. Aí ela fala: eu lia muita literatura inglesa e comecei a escrever com personagens que bebiam cerveja como os irlandeses, ou se vestiam assim, assado, e falavam sobre a neve, sendo que, pô, morava na Nigéria, não tinha nada daquilo, era outro clima, outra cultura, outra culinária. E aí Chimamanda fala isso, né, falava isso sobre acabar copiando a literatura feita em outros lugares. E eu comecei a me lembrar do quanto eu amava, já naquela época, Jane Austen. Até hoje, para mim, é uma referência. Eu cresci lendo os romances dela. Aquela coisa de adolescente esquisita, meio solitária, sabe? Que precisa encontrar um refúgio na literatura. É o que eu falo. Eu falava isso com minhas amigas. Feiura, meu modo de dizer, né? Quando você não está dentro de um padrão, feiura forma caráter. Quando você é feio e esquisito, você procura literatura, você procura ser diferente de algum modo, você se torna bem-humorado, né? Você apura o seu humor, você se torna a pessoa divertido, comediante ou artista. Então, todo artista, no fundo, ele é um esquisito, um adolescente rejeitado, que está procurando validação na vida adulta. Tem que equilibrar, né? Né? Você tem que equilibrar, você tem que se destacar. Se você não se destaca beijando o mais bonitinho da turma, você se destaca ganhando concurso de redação, ou tirando uma nota boa na matemática, ou fazendo piada. Então, a gente se encontra no mundo assim. E aí eu lia Jane Austen pra caramba e ficava muito chateada, porque nos romances dela, todas as propriedades têm nome, né? Então você tem Longbourn, você tem Netherfield Hall, tal. E eu comecei a chamar o prédio onde eu morava pelo nome, que era Condomínio Edifício Fernanda. Falei, poxa, eu quero copiar isso, eu acho bonito a gente morar em lugares que têm nome. E comecei a prestar atenção nisso e tal, mas não funcionava quando eu queria escrever uma história aqui dentro do meu país, dentro da realidade que eu conhecia, usando coisas importadas de um universo de Jane Austen que não dá certo aqui. Eu não podia escrever sobre uma mocinha que está voltando de um baile e se destaca numa conversa durante um jantar. Então, isso acabou me ensinando muito, né? Eu parei de querer copiar as minhas referências, os meus ídolos, por assim dizer, e tentei começar a escrever coisas minhas. Começar a olhar o mundo à minha volta, né? E não o mundo que eu queria que fosse meu. Mas eu queria te perguntar, aproveitando que tu falou da Jane Austen, e que a gente tá vendo, para quem tá nos ouvindo não tá vendo, né? Mas a gente tá vendo que tu tem vários livros atrás de ti. Então a gente queria saber livros e autores, então, quem são os teus autores preferidos? Quem são as tuas inspirações que tu usa para escrever as tuas histórias? Nossa, é tanta gente. É que nem mandar beijo para parente, né? Quando você faz alguma coisa legal. Você não lembra para quem que você tem que mandar beijo. Eu não sei a quem que eu tenho que agradecer. Mas eu acho que, em primeiro lugar, Adélia Prado. Super clichê, né? Mulher escrevendo poesia e falar de Adélia Prado. Mas eu acho que a Adélia condensa tudo que eu sou. Eu sou uma cópia dela. Só que mal feita e cópia, né? Ela tem uma frase, um verso de um poema que é assim:
em sexo, morte, Deus, que eu penso invariavelmente todos os dias. Eu tinha visto esse verso numa imagem de uma exposição que o meu namorado tinha mostrado para mim. E a gente não sabia que era da Adélia Prado. E aí um dia ele me deu de presente, na verdade, a obra poética dela completa, e aí eu li, né, de uma vez só, e tava lá esse verso, e eu falei, meu Deus, eu não tenho como escapar dessa mulher, porque ela define tudo que eu sou. Eu sou uma pessoa que tem pavor da morte, pavor. Não sou espiritualmente evoluída, eu não consigo aceitar a ideia de fim, tenho muita dificuldade com isso, acho que a minha evolução na vida vai ser aceitar que as coisas têm fim. Eu não tenho uma religião, acredito em Deus, mas não tenho religião, e isso me atormenta, porque desde criança eu tenho comigo essa imagem de um Deus, ora amoroso, ora perverso e tirano, que vai me punir por tudo. E sexo, porque eu sou mineira, né? E religião e sexo pra gente são coisas que estão juntinhas, juntinhas, juntinhas. Eu gosto muito dessa ideia de erotismo que não sai do catolicismo, sabe? Não sou católica, mas se fosse para escolher uma religião por pura estética, eu seria católica. Eu acho tudo lindo. Lembro daquela imagem do Papa no Vaticano no começo da pandemia, né? Quando estava todo mundo ainda sem saber o que estava acontecendo e as pessoas comentavam assim, gente, a direção de arte da Igreja Católica é maravilhosa. E é isso. Eu gosto de tudo que é bonito. E ainda que eu não creia nas coisas, eu tenho essa licença para achar as coisas bonitas e gostar delas simplesmente porque são bonitas e pronto. Mas então, a Adélia, não viajei na minha vez, a Adélia é a minha polaquinha, Wisława, eu nunca sei se estou falando o nome dela certo, Wisława Szymborska. Eu nem pronunciava, eu só escrevia o nome dessa mulher. Eu não sei quem é, mas vou pesquisar. Menina, é porque ela tá chegando no Brasil agora, a tradução dela, né? A Companhia das Letras está publicando. Não é o livro dela, da Companhia das Letras, não é uma foto dela fumando? Sim, são 3. Tá. A companhia já trouxe 3 livros dela. E eu acho que é no mais recente que é ela fumando. Assim, a véia fumava igual uma chaminé, um negócio super fofo. Tem uma foto dela no Nobel, ela ganhou o Nobel, aquele cabelinho branquinho, super vovó e tal, e ela de cabeça para cima fumando. Linda, eu adoro linda, essa foto linda. dela. Essa foto é tudo na minha vida. Outra poeta mineira, né, a Ana Martins Marques, tem um poema sobre essa foto. No último livro da Ana Martins, a última parte do último livro é dividida. O livro é dividido em várias partes e a última parte chama, acho que é Parar de Fumar. E são poemas sobre cigarro, gente fumando, ela precisando parar de fumar, e tem um poema sobre essa foto da Wisława. Mas é isso, ela está chegando no Brasil agora. A gente não tem muito contato, né, com literatura polonesa, uma língua muito distante da nossa. E eu tô amando, eu quero aprender polonês para ler essa mulher no original. Aliás, é por isso que as minhas referências são, na poesia, pelo menos, são mais nacionais do que internacionais. Eu não gosto de falar estrangeiro, literatura nenhuma para mim é estrangeira, então eu falo internacional. Porque poesia é um negócio muito difícil de traduzir, muito difícil. Normalmente, se a gente não fala a língua original, na tradução a gente vai perder muita coisa. Muita coisa escapa. Então, acho que a única poeta que eu li no original foi a Emily Dickinson. Não é uma das minhas preferidas, mas gosto muito dela. E foi o que eu pude, gente, ler em inglês. De resto, vou ter que aprender as outras línguas. Mas Castro Alves foi o meu primeiro amor. Ele foi meu primeiro amor mesmo. Eu tive uma paixão platônica na adolescência, muito problemática, meu Deus. Eu preciso fazer terapia. Eu faço, mas nem Essa menina mencionei isso precisa ainda. terapia, autocrítica. Autocrítica, né? Não, e é tanta coisa que a gente tem para falar na terapia que eu nem cheguei no capítulo eu era uma adolescente platonicamente apaixonada por um cara morto. Sim, eu tinha fotos dele no meu quarto, isso foi depois da época de crepúsculo, né?
De Crepúsculo eu pulei para Castro Alves, olha. Super Bem variada. plural ela. Muito plural. E aí, acho que não era só a poesia, era a imagem, é toda a aura do poeta, né? Pô, aquele cara jovem. Ele era ator também, bigodudo, adoro bigode. Sabe, sedutor, assim, se apresentando nos espaços, conquistando todo mundo, abolicionista, ele boy militudo. Fiquei apaixonada. Foi meu primeiro ideal de homem da poesia. Então eu gostava muito dele. Eu ainda gosto muito de poesia romântica. Hoje menos do que na adolescência. Eu era uma adolescente ultra romântica, mas eu ainda gosto de poesia romântica. Fui muito apaixonada também por Tomás Antônio Gonzaga, né, de Marília de Dirceu. Eu gostava de homem de época, percebam. O cara tava com uma roupinha de época, um bigodinho, sabe? E o pior Tricorno. é que eles já estavam mortos, né? Já tá. Já não De certa existiam forma mais. é bom, porque a decepção não existe. Eles me É, rejeitaram? Ninguém pode dizer isso, eles não chegaram a me conhecer, é verdade. né? A autoestima agradece. A autoestima agradece. Todo mundo sai ganhando, né? Menino, e foi por conta deles que eu fui fazer história, né? Eu sou formada em história, antes de tudo. Então, por tanto gostar de gente de época, eu fui estudar a época dessa gente. Então, Tomás Antônio Gonzaga, Castro Alves, essa minha paixão pelo Tomás Antônio Gonzaga me levou a ser fissurada por Inconfidência Mineira. Então, Inconfidência Mineira era o meu grande tema de abas abertas no computador, né? Eu amava ler sobre isso e tal, quando era adolescente. E aí eu descobri Cecília Meirelles. É engraçado porque a Cecília, ela ainda é muito conhecida como uma poeta infantil, né? Ela escrevia poesia para crianças. E ela está muito mais presente nas escolas quando a gente é pequeno. Depois, Cecília Meirelles só volta a ser mencionada quando se estuda modernismo no Brasil. Quando dá tempo na aula de literatura da gente chegar ao modernismo, né? Porque passa batido, a gente não estuda mulheres, escritoras, né? E aí a Cecília escreveu o Romanceiro da Inconfidência, e como eu era super apaixonada por Inconfidência Mineira, eu topei com esse livro dela, que é um dos meus livros de cabeceira até hoje. Acho que o que ela fez ali foi revolucionário, o Romanceiro já nasceu como um clássico. Ela pega toda a história da Inconfidência Mineira e conta através de poemas separados, né? Que ela chama de romances. E, gente, é tudo para mim, Cecília. Então, deixa eu ver quem mais. É sacanagem essa pergunta, Bárbara, porque é todo mundo é importante para mim, não quero deixar ele. Todos eles têm um espaço especial. Quer incluir todo mundo. Todo mundo. Hoje eu estou gostando muito de ler, mais até do que a prosa, a poesia da Conceição Evaristo. Se eu fosse fazer uma tatuagem, eu não tenho tatuagem, porque é isso, eu gosto de muita coisa. Então, se eu fizer uma tatuagem, as outras coisas vão ficar chateadas comigo, porque elas vão ficar de fora. Melhor não fazer tatuagem. Perfeitamente entendível. E aí eu adoro um verso dela que fala assim, acho que o poema é o Eu Mulher. A baixa voz ou em baixa voz, eu violento os tímpanos do mundo. Gente, que coisa maravilhosa. Eu tô muito apaixonada por ela. Ah, tô esquecendo, Flor Bela Espanca. É outro amor meu. E é engraçado, eu não tô falando, né, aqui praticamente só mulheres por um esforço, por militância e leia mulheres e tal. É porque eu sempre me identifiquei mais com o que elas escreviam. Eu acho que acaba que é uma coisa natural, né? Quanto mais referências femininas a gente, como mulher, tem ao nosso dispor, mais a gente vai se interessar. Eu nunca precisei fazer uma lista, tipo, eu preciso ler mais autoras mulheres, tal. Não, veio muito naturalmente. Flor Bela Espanca. Eu fui fazer uma prova num colégio, no 9º ano. E aí, na prova, a professora tinha colocado um poema dela, Poetisa Eleita. Eu comecei a chorar na hora da prova.
A sorte é que era eu sozinha, tipo numa salinha dos professores, e eu comecei a chorar, e eu falei, eu queria ter escrito isso, essa mulher escreveu, eu queria escrever. Ela pegou a minha ideia. Pegou minha ideia. E essa sensação é maravilhosa. À medida que a gente vai envelhecendo, isso vai se perdendo, mas quando a gente é mais novo e lê uma coisa que fala diretamente com o que a gente sente, parece que você está descobrindo a roda, sabe? É incrível. E aí eu peguei correndo uma caneta e escrevi na mão, morrendo de medo de alguém da escola achar que era cola minha, mas não era. Ainda saí mostrando assim, ai, gostei do poema, tá? Anotei. Para ninguém pensar que eu estava colando na prova. E era a poetisa eleita. E Flor Bela, com essa coisa ultra dramática dela, derramada, me conquistou muito também. Gosto do Murilo Mendes, os mineiros em geral. Eu sou muito bairrista, né? Tu falou que cursou história, né? Como que foi, assim, como que a história influenciou nessa tua carreira de escritora? Lucas, uma vez eu fui a um terreiro e jogaram os búzios para mim. E eu lembro disso até hoje, porque ainda que eu não tenha religião, eu me sinto muito próxima da Umbanda do Candomblé. Eu fui criada por uma família espírita, mas acabei contestando demais as coisas. Eu era chata, eu era criança chata. Uma vez eu tava tomando banho e minha mãe no banheiro comigo, e eu perguntei assim pra ela, você ama Jesus? Ela disse sim, sobre todas as coisas. Eu falei, como assim sobre todas? Você ama Jesus mais do que você me ama? Sim, porque é a minha fé, tal, tal, tal. Eu falei, poxa, mas eu sou sua filha, você me conhece. Eu nasci tem pouco tempo, Jesus está morto, ó, e você ama ele mais do que eu. E minha mãe rachando de rir, e eu indignado, como assim você ama Jesus mais do que você me ama? Eu amo você mais do que eu amo Jesus. E aí, nunca me encontrei no espiritismo da minha mãe, da minha família, nem no catolicismo, nem no protestantismo, nem coisa nenhuma, mas eu me aproximei da Umbanda, principalmente do Candomblé. E aí, nesse terreiro, foi dito para mim: você tem um caminho muito curvo. As coisas na sua vida nunca vão acontecer certinhas. Não existe linha reta na sua vida. Então, muitas vezes você vai ter que cair, levantar e fazer a curva. Você vai chegar onde você quer, mas você vai ter que fazer muita curva. E aí, ó como que eu fui fazer a história. Não, eu falei desse negócio da curva para falar da minha ideia erradíssima de fazer história. Eu queria, né, por ser muito apaixonada por esses homens de época, bigodudos e bonitos, eu queria escrever romance de época. Até aí tudo bem, né? Amada, você pode crescer e se tornar uma escritora de romances de época, é o que mais tem nesse mundo. Aí eu falei, vou fazer história. Por quê? Para eu poder entender direito como que vai se desenrolar o meu romance de época. Pausa. A pessoa vai fazer história porque ela quer escrever romance de época, porque ela quer fazer novela de época, porque ela quer escrever roteiro. Que ideia maravilhosa, Mariana, né? Aí eu tinha umas ideias de ir para o Rio fazer cinema, eu cheguei a passar, mas não teria a menor condição financeira de me manter no Rio. E foi isso, fiz história por isso, achando que teria propriedade, né? Teria base para escrever romance e roteiro. Sem saber que na hora de escrever um roteiro de época, de produzir uma minissérie de época, tem historiadores de prontidão ali, né? Para serem consultados. Mas tá, eu queria fazer tudo. Essa mania de tentar ser autossuficiente. Eu quero ser a minha consultora, a minha diretora, a minha roteirista e a minha atriz. Eu faço teatro desde a adolescência, eu estudo teatro ainda. Eu tô no teatro universitário da UFMG. Não sei como eu vou fazer na hora que eu for para Porto Alegre. Se eu já vou ter me formado, se eu vou ter que trancar, não sei, mas estou aí. E fiz história de 2015 até 2019. Não me encontrei no curso. Gosto muito de sala de aula, né? Gosto muito de educação, da área educacional. De pesquisa eu não gosto tanto. Então, durante o curso inteiro, eu me senti um peixinho fora d'água.
as pessoas estavam discutindo coisas muito importantes e fazendo pesquisas e entrando de cabeça, né, na docência. E eu estava pensando em como montar uma aula legal e teatral para falar de Revolução Francesa. Na história, a gente faz os estágios obrigatórios, e aí a gente entra em contato com várias escolas da rede pública, a gente acompanha turmas e dá uma aula para elas no final desse acompanhamento. E aí, nessa escola, uma escola linda daqui de BH, chamada Anne Frank, meu grupo, né, esse grupo de estagiários, teve que dar uma aula sobre Revolução Francesa. E eu preparei um material bacana para falar sobre o papel das mulheres na Revolução, a presença das mulheres na Revolução. E eu ficava assim na minha cabeça, cara, se eu arrumasse uma roupa para eu ir vestida tipo a Olympe de Gouges, se eu conseguisse construir, sabe, uma guilhotina para levar para a sala de aula. Eu estava sempre preocupada com a parte do espetáculo, com a parte cênica. E aí dei a minha parte da aula e a professora falou comigo no final: você deu uma ótima aula, mas mais do que professora, você foi uma atriz, você performou. Até hoje eu não sei se aquilo foi um elogio ou uma crítica. Eu vou chamar de elocrítica. Bom, para autoestima, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava preocupada era com a arte, que eu queria era criar, eu queria inventar, eu queria falar de cenário e de estilo, e de construção e de narrativa. E aí cá estou hoje no jornalismo, vamos ver. Durante esse tempo todo fui escrevendo. Na vida adulta, a primeira coisa que eu escrevi, que eu consegui reunir, foi um conjuntinho de cartas para uma ex-paixão minha. Falei, vou reunir tudo isso aqui que eu escrevi para ele, sabe? À base de muita lágrima, muito sangue. Pronto. Mandei por e-mail para ele detestou. Mas tudo bem, eu escrevi pelo menos. E é isso. E aí eu escrevi isso em 2019. E em 2020, quando entrou a pandemia, eu já tinha muita coisa reunida, participava de muito concurso literário. Isso, para quem está começando a escrever, é a melhor coisa que existe, né? Você submete o seu texto à avaliação externa, de modo bastante discreto, né? E é uma forma de colocar a cara a tapa. E aí eu adorava, porque teve uma vez que eu ganhei um tablet, eu tava louca com um tablet, ganhei um tablet. E uma vez num concurso de poesia fizeram um pôster meu, bizarro, mas fizeram um pôster meu, os ganhadores ganhavam um pôster com sua foto e seu poema do lado. Cafona, mas bizarro e lindo. E minha avó colocou no quarto dela, minha avó ficou num orgulho. E minha avó morreu no ano passado, no começo do ano passado. Aliás, desse ano. E depois, quando a gente foi lá, né, mexendo nas coisas dela e tal, eu encontrei vários livretinhos de Que amor! de antologia que eu participei lá e meu Que pôster no amada. quarto dela. E, ai, gente, tem Sua coisa maior boa. fã, então. Minha avó era. E o melhor é que ela falava assim, ô Mar, ela me chamava de Mar, não entendi nada, mas achei lindo. A minha avó também fala isso quando eu compartilho alguma coisa que eu produzi da faculdade. Ela fica tipo, não entendi, mas muito bom. Muito Mas te lindo. apoio, maravilhosa. Mas a avó não entendeu. Não. Mas aí eu participava desses concursos e era tudo se reduzia a isso, né? Eu enviava, às vezes, texto para alguma revista literária, alguma coisa assim, jornal literário, né? A gente tem, acho que a gente tem hoje em dia produções independentes, veículos independentes muito bons. Dá para mandar seu texto, seu conto, seu poema, sua crônica, seu haikai para muita revista, muito jornal aqui no Brasil. E aí eu não tinha, né, publicado nada ainda de maior fôlego. Tenho ainda muita vergonha, muito medo de rejeição, muito medo de crítica. Pode jogar a culpa nos pais por isso, em família? É o que todo mundo faz, né? Vou falar então que é o meu medo de rejeição, tá? E 2020 foi um ano muito duro mesmo. Aconteceu muita coisa ruim na minha vida. Aqui, pequena fofoca. Eu estava namorando e aí eu conheci outra pessoa, que é essa pessoa da fofoca que eu vou contar depois. E vivi meio que um triângulo, um negócio ali meio Ana Karenina, sabe? Super Meu emocionante. Deus! Meu Deus, terminei tentando suicídio.
Meu Deus! Sim, porque acho que na adolescência, de tanto eu querer viver um amor fora, Aí né, quando de veio, Castro veio Alves assim e de muito Tomás forte. Antônio, de tanto querer viver um amor, eu comecei a viver uns amores tão loucos e tão intensos. A gente paga a língua. Eu acho que é o Oscar Wilde que tem uma frase assim, a gente tem que ter cuidado com o que pede aos deuses, porque os deuses, nos castigando, podem atender nossos pedidos. Os deuses atenderam meus pedidos e foi isso. 2020 foi bem punk. Essa história aí que aconteceu comigo me deixou muito abalada. E ainda que eu não ache que literatura é terapia, nem que diário, eu sei que isso pode ser meio conservador da minha parte, mas literatura não é desabafo, né? Se a gente quer desabafar, a gente escreve, guarda e não mostra para o mundo. Se eu estou publicando, se eu estou dizendo, Bárbara, por favor, leia isso, Lucas, por favor, leia aquilo que eu escrevi, é porque eu tô querendo me colocar no mundo, é um exercício de vaidade também, e eu quero ser lida. Não é simplesmente um desabafo, né? Mas mesmo crendo nisso, foi bem terapêutico para mim escrever no ano passado. Esse episódio me motivou a escrever bastante. Acabei pegando textos que eu já tinha anteriores, né? E fui compondo esse livro, que é o Nos Teus Quadris de Parideira. Ele é bem curtinho, bem simples, com três eixos, né? Três grandes eixos. Então, a primeira parte fala sobre hereditariedade, família. A segunda parte sobre fracassos em geral. E a terceira parte sobre amor, amores. E é engraçado porque no começo de cada sessão do livro eu queria colocar uma epígrafe, né? Então, nessa primeira parte, que é hereditariedade, família, seria aquele verso da Adélia. Minha árvore ginecológica me transmitiu fidalguias, gestos marmorizáveis. A terceira parte, que era amor, eu queria colocar Guimarães Rosa, que é o que a Doralda fala. Estou adoecida de amor, põe a mão em mim e viro água. Mas depois eu pensei, o quê? A pessoa vai pegar o meu livro, já bastante descrente, porque eu não sou ninguém na fila do pão. Aí lá na epígrafe vai ter um Guimarães Rosa. Aí ela vai lembrar, porra, Guimarães Rosa é foda. O que eu tô lendo essa menina? Aí eu desisti de colocar epígrafe. O que a paranoia faz com a gente, né? O que a baixa autoestima faz? Mas, Mariana, o Guimarães Rosa não tá no caderno autoral. Pois é, coitado. Quem Ele é ele não na fila do participou e pão? tu está Quem participando. é ele? Não tinha caderno autoral na época dele. Coitado, tá vendo? Eu sou sortudo. Mas foi assim que o livro veio, né? Que ele surgiu. Quanto tempo, mais ou menos, tu demorou pra escrever esse livro? Tipo, foi uma coisa assim que tu sentou e escreveu ou ele foi surgindo ao longo do tempo, conforme vinham ideias e inspirações? Foi rápido. Se eu não procrastinasse, Bárbara, eu teria mais coisa. Mas eu procrastino muito e eu me saboto. E isso é um mal Sabe de aquela... todos, é um mal contemporâneo, todo mundo É faz um mal isso. contemporâneo. Sabe aquela coisa do... Você tem um trem para fazer e você fala assim, não, mas eu vou só lavar essa louça primeiro? Não, assim que eu fizer essa ligação aqui pro banco, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E Sim. assim se vão dias, e semanas, e meses, e anos da vida da gente sem a gente perceber. Ou percebendo, né? Mas é isso. O meu medo do fracasso, o meu medo da rejeição é tão grande que eu às vezes não dou minha cara a tapa. E tô tentando mudar isso. Então foi bem rápido para escrever. Hoje eu pego o livro e penso, poxa, isso aqui podia ser mais maduro, isso aqui podia ter ficado um tempo maior, né? Na gaveta e tal, mas se eu não entregasse aquilo para a editora naquele momento, eu acho que não entregaria mais. Ficaria num processo de eterna reescrita, né? Não, ainda não tá bom, posso mudar isso, posso mudar aquilo. Eu gosto muito de reescrever. Então, tem 500 mil versões do mesmo texto. Complicado. Mas aí, a Urutau, que é a editora, ela abre chamadas regionais todo ano, né? Então, nesse mês aqui, estados do Sul. Nesse mês aqui, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste. E aí, Minas é um dos últimos estados, né? Fica lá no fim do ano. E o prazo para envio dos originais era, acho que 22 de dezembro. E 22 de dezembro eu tava fazendo o quê? Claro, me sabotando.
Não tinha nada pronto, não tinha nada. E eles são muito organizados, eles exigiam, né, para o envio dos originais, que o livro tivesse um índice, que o livro tivesse formatação assim, assado, tal, tal, tal. O livro já estava ali comigo há tempos. Eu tive muito tempo para ajeitar o original, mas não fiz absolutamente nada. Porque a minha esperança era chegar no fim do dia e falar: oh, poxa vida, em meia-noite não deu tempo. Fica pro ano que vem. Ano que vem eu mando o livro. Mas aí, novamente, né? Depois desse processo muito difícil, desse amor bandido em 2020 e dessa tentativa de suicídio, a minha mãe me levou a um terreiro lá em Venda Nova, lá na puta que pariu, longe demais. O Uber ficou muito caro. Eu fiquei chateada com isso. Detesto gastar dinheiro com Uber. E com comida, que no fim das contas eu não gosto. E aí ela falou, vamos, porque o amigo da sua tia, que é, né, integrante lá do terreiro, falou que tem uma coisa importante lá que você precisa ouvir, tal, 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 tal. Então, fomos eu, minha mãe e minha tia, que já estava lá. E aí, chegando lá, foi um trem bem catártico, assim, chorei muito, ouvi muita coisa sobre aquele momento que eu estava vivendo. Voltei para casa como se fosse uma nova pessoa. Voltei para casa, cheguei em casa umas 11 e pouco da noite. E ali alguma coisa me disse, tenta enviar. Mesmo que você consiga enviar isso 11h59, mesmo que vá com alguma exigência faltando, tenta. Então eu corri para mandar o livro. O livro foi sem índice, foi todo mambembe. E mesmo assim deu certo. Então eu agradeço aquela ida, né? Eu agradeço as palavras de caboclo que me abriram os olhos para algumas coisas. E em janeiro saiu o resultado, fiquei muito feliz. E agora ele está publicado. Eu atrasei muito, né? Claro, né, que o processo de publicação de um livro demora bastante, mas eu atrasei, gente. Eu atrasei. Depois eu atrasei para dar resposta para a editora, atrasei na assinatura. Então, foi quase um ano nesse processo, com o povo me xingando, falando: pô, minha filha, dei o dinheiro pro seu livro, cadê seu livro? Mas finalmente ele chegou. E como que está sendo esse processo de publicar um livro no meio da atual situação cultural, né, do país todo? Ah, Lucas, é complicado. A coisa mais complicada para mim nesse momento é virar para uma pessoa e dizer: olha, lancei um livro, compra meu livro. Porque ninguém tem dinheiro. A gente não consegue comprar 1 quilo de carne para comer. Então, como que você vira para um país que está passando fome e tenta provar que, olha, literatura é importante, arte é importante, sendo que a pessoa não tem comida na panela? Então, fazer arte no Brasil é um negócio muito ingrato. Né? Isso me faz pensar muito na importância da literatura, na função da literatura. Será que literatura tem uma função? Literatura não vai derrubar o presidente. Literatura não vai botar comida no prato de ninguém, além do prato do próprio escritor, né? Isso se ele ganhar alguma coisa, porque ganha uma merreca. Literatura não é a cura para o câncer, não é a cura para a AIDS. Então, para que serve esse negócio? Tem uma frase de um escritor que eu admiro muito. Ele é um jovem lá da Paraíba, o Severino Figueiredo. Eu tive a sorte de conhecer ele há uns anos. Ele tinha uma revista chamada O Emplasto Literário, e eu participei de uma das edições da revista, e era assim: literatura não salva, não restitui pele na ala de queimados do Hospital de Emergência e Trauma. Consola, e isso basta. Sobretudo pelo caos, pelo modo skinhead de voar sobre Edilson naquele Corinthians e Palmeiras de 99. Sobretudo pelo caos. É isso. E eu acho tão bonito isso. Literatura não salva, literatura não restitui pele. Literatura é beleza, é prazer também. Antes de mais nada, é isso. Ainda que tenha muita intenção ali por trás, ainda que a gente tente salvar o mundo, é só uma tentativa de salvar a si mesmo. Tem um texto legal que eu queria indicar de uma moça. Ela é poeta também contemporânea. O nome dela é Estela Rosa. Se não me engano, ela é de Curitiba.
É um texto que está até no Medium. Chama Poesia é Faca, Pão, Manteiga e Dentes. Poemas não são úteis na escala de utilidade do mundo. E já que tu tá falando, então, sobre as tuas vendas, sobre a tua relação com a tua família, quais são os teus planos futuros? Tu já tem novas ideias em mente sobre o que tu quer escrever, sobre o que tu quer fazer? Porque agora tu vai começou no jornalismo nesse semestre, né, na URGS. Então, agora que tu tá fazendo mais essa nova faculdade, como que isso vai influenciar os teus planos? Falar do futuro é muito mais fácil, né? A gente ainda não errou, então o futuro é perfeito. Eu tô com um projeto de segundo livro, já comecei a trabalhar nele. E esse livro que eu quero escrever agora é o Como as Ciganas Fazem as Malas. Bonito, não é? Mas não é meu, não. Que bonito! O título vem de uma peça do Grupo Galpão, que é um grande grupo de teatro daqui de Minas. Na verdade, é Como os Ciganos Fazem as Malas, né? O meu título vai ficar Como as Ciganas, porque serão histórias sobre minha mãe. Não exatamente um livro de memórias. Não gosto do conceito de livro de memórias, porque existe muita invenção no que a gente escreve também, né? Literatura é mentira, literatura é inventar. Eu posso contar para você uma coisa que realmente aconteceu, né? Eu levei 3 pontos no queixo quando eu era criança, mas o modo como eu vou te contar inclui invenção. Tudo tem que ter muito cuidado com a narrativa. E quero escrever esse livro porque a minha vida com minha mãe foi cheia de peleja e de coisa triste, de coisa engraçada. Sou filha de pais divorciados, né? Meu pai sempre foi muito presente, mas eu vivi a vida toda com minha mãe. E eu preciso contar essas histórias. Vocês sabem Gilmore Girls? Vocês viram o Revival? A Rory decide escrever, finalmente, né? A Rory decide escrever um livro sobre a vida dela com a mãe dela. E era uma espécie disso que eu queria fazer com a minha mãe. Fiquei pensando muito nessa ideia depois de ler um livro do Antônio Prata, o Nude Botas, que virou peça. Eu fiquei louca para ver a peça, mas não pude. Gosto do Antônio Prata como cronista e ele contando histórias da vida dele é muito delicioso, muito. E aí eu fiquei pensando nisso e falei, poxa, acho que tem coisa para contar aqui também. Boba é quem pensa que a vida da gente não é interessante, né? Que a vida da gente, porque não tem bailes na Inglaterra regencial, porque não tem dragões em Westeros, ou, sabe? Porque não tem coisas fantásticas e maravilhosas, extraordinárias, não é digna de ser contada. E é assim. Esse aliás, é o exercício fundamental da escrita poética, né? Você vê a coisa mais banal do mundo e falar sobre ela com beleza. Tem aquele poema do Manuel de Barros. Tudo que a civilização mija e pisa em cima serve para poesia. Poesia não é a rosa na manhã com orvalho, quer dizer, também é. Não é o rosto lindo e perfeito do ser amado, né? Tem tudo, 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 tudo. Me incomoda muito hoje o uso que a gente faz da palavra poesia como coisa imaculada e bela. Poesia também é o feio, é o nojento, é o fedorento. E a gente tem que contar, né? O Drummond fala um poema que chama Desfile. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver. Então, Bárbara, eu quero saber da sua vida. Eu quero saber aquilo que só você pode contar. Só você pode contar. Você é um universo inteiro e completo. Se você morrer no dia em que você morrer, esse universo vai deixar de existir. Então, enquanto você está vivo, enquanto o Lucas está vivo, me conta que universo é esse. Me deixa ver o mundo com os seus olhos. A gente não vive no mesmo mundo. O que eu enxergo não é o que vocês enxergam. Então, daí também, né, aquele meu ódio, minha não aceitação da morte. A morte leva embora universos inteiros. Eu nunca vou poder acessar esses universos. Só os universos dos homens gostosos de época que a gente acessa, porque eles deixaram coisa escrita, né? Obrigada, Castro Alves. Queria muito acessar seu corpinho, não só a sua poesia. Então, deixa eu te fazer mais uma pergunta já em relação a isso que tu tá falando sobre esse processo de escrita. Se tu pudesse deixar uma dica para alguém que quer começar a escrever, qual seria essa dica? Escrever.
primeiro escrever. Não, sério, mas tentar ter uma rotina mesmo. É uma coisa que eu tô tentando fazer agora, assim, obrigada, porque eu tenho rotina para tudo, mas para escrever eu sou muito de lua. E a gente não pode ficar esperando inspiração. Escrita não é inspiração, é trabalho. É você sentar e escrever mesmo quando você não tem uma ideia genial e fantástica. Então, reserve um tempinho do seu dia. Se o objetivo realmente é escrever, se tornar um escritor, não é um hobby. Eu odeio essa palavra hobby, porque parece que tira a importância daquilo que está sendo feito, né? Mas se você pensa em um ofício, em um trabalho, reserve uma parte do seu dia e tente entender que aquilo é tão importante quanto lavar a louça, quanto tomar banho, quanto assistir aula, quanto ir para o trabalho. Então, assim, minutos durante o dia que você escrever já vão fazer muita diferença. Ficar de olho nos concursos literários, acho que são uma boa forma da gente começar, a gente, né, dar a cara a tapa, ver como é que nosso texto se sai no mundo. Tem muito concurso literário, tem um blog que se chama Concursos Literários, obviamente, e é uma das coisas mais legais do mundo. É um cara lá de Santa Catarina que mantém, ele é super simpático e gente boa, e tá tudo reunido ali, tudo. Então, você tem concurso literário que dá prêmio em dinheiro, você tem concurso literário que dá medalha, que dá troféu, que faz coleção e distribui para os autores. O que mais? Acompanhar o que está sendo feito no meio literário, né? No meio editorial também. Eu sou a rainha da newsletter, eu assino tudo. Tudo que vocês imaginarem eu assino. Assino tudo quanto é autor, tudo quanto é editora. De manhã acho que eu gasto 1 hora só limpando a caixa de entrada. Mas acompanha o que está sendo feito, né? Acompanha autores novos, ainda que eu ame os clássicos, como vocês estão vendo, não só os clássicos, mas os autores mortos dos clássicos, principalmente se eles tiverem bigode, a gente tem que acompanhar os contemporâneos, né? Tem que ver o que a pessoa que está viva aí com você está produzindo. E agora tem uma safra bem boa, né, de escritores contemporâneos pelo Brasil. Tem. Principalmente na prosa, eu sempre puxo sardinha para prosa. Eu acho que na poesia a gente ainda está tentando se encontrar. Hoje eu acabo muito mais apaixonada pela poesia portuguesa contemporânea do que pela nossa poesia contemporânea. Mas aí é uma questão de estilo meu e de predileção mesmo. Mas, nossa, na prosa hoje, na poesia também, tem gente boa demais. Quem diz que o Brasil não tem uma literatura boa hoje é porque não encontrou ainda, sabe? Essas pessoas. Eu sou absolutamente louca pela Adriana Lisboa, a carioca. Meu sonho é conhecer a Adriana Lisboa. A Adriana Lisboa já me deu uma ideia para o que eu quero estudar no mestrado. Você vê, eu nem queria fazer mestrado para começo de conversa, agora eu quero. No final do livro dela, o Todos os Santos, que é o livro mais recente, ela faz um negócio tão genial, mas tão genial de mudança de perspectiva na narrativa. Ela é um menino que está morrendo afogado, e ao mesmo tempo ela é um imigrante tentando entrar na Grécia, e ao mesmo tempo ela é uma grávida, e ela é uma ave que está migrando para a Austrália. E eu falei, gente, esse tema me comove demais, eu quero esse tema para mim, eu quero pesquisar a crise migratória no mundo, eu quero falar sobre refugiados, eu quero falar sobre gente sem casa, e de certo modo, e eu quero colocar isso nesse livro, que vai ser escrito agora com histórias com a minha mãe, porque a gente sempre foi deslocada, né? Eu quero falar sobre gente deslocada, sobre gente que nunca teve um lugar fixo. Morei com a minha mãe não sei quantas casas, a gente sempre viveu de aluguel, a gente sempre passou muita peleja financeira, sempre teve, sabe, que colocar a casinha nas costas e cair, recomeçar de novo. Então, é um tema que me toca profundamente. Esse cair e recomeçar de novo em outro lugar. Né? Você está sempre em movimento, sempre procurando uma casa. O que é casa, no fim das contas? E, enfim, foi uma autora contemporânea que me fez, sabe, ter esse estalo de Vieira. E aí, na esteira da Adriana Lisboa, tem, por exemplo, a Fabiane Guimarães, que está produzindo coisas fantásticas. Ela é uma autora goiana. Então, isso também de ler gente fora do eixo Rio-São Paulo é importantíssimo.
Você é um autor, às vezes, lá na PQP, no interior do Amazonas, e fala, tá, mas se eu escrever isso aqui, quem vai ler? Porque isso aqui não se passa no Leblon, isso aqui não se passa na Avenida Paulista, mas a gente tem espaço, né? A Cida, que ganhou o Jabuti no ano passado, com o Solo para... Eu sempre erro o nome do livro. É Solo para quê? Vialejo? Vialejo, isso. Eu falo vilarejo. Então, autores que estão fora desse eixo, a gente parar com essa ideia de que literatura produzida fora do Sudeste é regional. Não, não é regional. Se uma novela do Manuel Carlos não é regional, por que uma coisa escrita no interior de Minas ou aí no Sul vai ser regional? Então, tentar sair um pouco desses espaços, né? Procurar vozes diferentes daquelas que estão sempre pipocando no mercado. Então, fazer um esforço, sim. Ler mulheres, ainda que a gente não leia, né? Se for para ser um esforço, que seja. Leia mulheres, sim. Ler autores e autoras negras, ler literatura LGBT, protagonistas LGBT. Então, tentar sair dessa redomazinha, né? De só gente consagrada da Companhia das Letras. Tem muita coisa boa fora disso, muita coisa boa mesmo. Aqui em Porto Alegre tem a Livraria Taverna, que eles também têm uma editora, e eles publicam livros do pessoal aqui local, sabe? E tem muito livro, assim, com a temática LGBT, assim, ó, incrível, vale muito a pena conhecer mesmo. Esses dias eu li um rapaz daí, deixa eu ver, acho que é Tobias Carvalho, que ganhou o prêmio Sesc, publicou um livro de contos lindos chamado As Coisas. É um com a capinha vermelha, bonita. E os protagonistas são LGBT, e ele fala muito sobre andanças por Porto Alegre. E eu li antes de saber que eu ia estudar aí. E eu fiquei tão encantada, mas tão encantada, mas tão encantada, porque Porto Alegre está muito no meu imaginário graças ao Érico Veríssimo. Boa parte da minha adolescência foi lendo Jorge Amado e Érico Veríssimo. E aí, na hora do vestibular do Enem, eu pensava assim, ou eu vou para Salvador, ou eu vou para Porto Alegre. Eu vou atrás desses mundos que eu li. Nem que seja para quebrar a cara e ver que é tudo diferente. É claro que é diferente, né? Ninguém vai para Salvador hoje e vai viver num mundinho de Dona Flor e seus 2 maridos, e nada disso. E eu acabei indo para Salvador. Eu comecei a fazer faculdade em Salvador depois que eu vim para cá, para mim. Não. Uma peregrinação, meu amor, cigana mesmo. E aí, depois eu fiquei pensando, pronto, fui para Salvador. Vivi muito tempo em Salvador. O meu primeiro namorado, soteropolitano. Agora eu vou para Porto Alegre. Mas é isso. Na minha cabeça tava Érico Veríssimo, tava Clarissa, Fernanda, todas as personagens dos romances urbanos dele, aquela Porto Alegre dos anos 30. E aí, quando eu li o Tobias, foi um choque. Falei, poxa, mas não era assim que eu imaginava Porto Alegre. Poxa, mas que cidade é essa? Que visão é essa que ele está trazendo? Esse mundo eu nunca acessei. Né? Então, é um homem jovem, urbano, gay, falando desse mundo dele, desse modo de ver dele, né? Como Drummond dizia. Então, e tem outra, além do Tobias, eu queria falar de outra iniciativa maravilhosa daí do Rio Grande do Sul, não de Porto Alegre, mas de Rio Grande mesmo, né? Mais lá embaixo, que é a Andréia Pires, uma escritora muito maravilhosa que eu admiro e acompanho há muito tempo. Ela fundou uma editora chamada Concha Editora. E a ideia da Concha é publicar autores de Rio Grande e de todo o estado e dar espaço para essa literatura daí, né? Que às vezes não encontra espaço no mercado grande do Sudeste. Sendo que o Rio Grande do Sul é um polo de criação literária maravilhoso. As 4 grandes cidades, né, com mercado literário mais pulsante no Brasil hoje são Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então, por que a gente não encontra essas vozes nas grandes editoras? E aí, a Andréia é maravilhosa, ela é escritora também. Tem um livro muito lindo dela, chamado Rio Imenso, todo artesanal, com histórias do Rio Grande. Lindo, lindo, lindo. E tem muita gente boa. Tem muita, muita, muita gente boa por aí. É só a gente sair do óbvio um pouco. Uma gaúcha que mora em São Paulo
chamada Mar Becker. Gente do céu. Foi ela que me levou para Urutau, né? Graças ao trabalho dela, eu conheci o trabalho da editora Urutau. E ela é fantástica. O que ela escreve para mim hoje é referência. Então, ela tem que ser lida também. O trabalho dela tem que ser conhecido. E agora, Mariana, para uma última pergunta. Como seguir na carreira e viver de literatura no Brasil? Não sei. Queria muito saber. Porque eu tô muito perdida. Você tem que encontrar alguém que responda essa, você também vai estar querendo saber a resposta. Gente, mas eu tô começando agora também. Não tenho como responder essa pergunta. Não sei se é possível viver de literatura se você não tiver um nome consolidado já. Porque literatura não dá o dinheiro que as pessoas que glamorizam acham que dá. Assim, acho que se você for, por exemplo, vamos pensar no jornalismo, né? Um jornalista que tem uma coluna fixa, que tem um trabalho fixo, já está trabalhando, escrevendo e tem um tempo, um espaço no mercado e um nome já feito para lançar a sua produção literária, aí imagino que sim. Mas um autor iniciante não vai conseguir pagar as contas só com literatura. Você vai ter que se virar com outras coisas. Mas isso não quer dizer que escrever não seja uma profissão. É uma profissão sucateada, mas é uma profissão. Né? Mas, Lucas, não sei. Não sei como sobreviver. Tô procurando a resposta. Lucas, eu não consigo nem vender meu livro. Como que eu vou sobreviver de literatura? A minha vontade é sair mandando PDF para todo mundo que fala, eu quero comprar, mas eu tô sem dinheiro. Tô lascada. Mas então a gente aproveita agora esse momento para tu promover o teu trabalho, deixar as tuas redes sociais aqui para o pessoal saber onde encontrar e encontrar o teu livro e o teu trabalho. Pode ficar bem à vontade. Gente, eu tinha Facebook. Aí eu comecei a ficar com vergonha das coisas que eu postava no Facebook. O Facebook foi meu lugar de experimentação literária. Postava muito textão, tentava muita coisa e foi ótimo enquanto durou. Mas eu já tô sem Facebook. Tenho só o Instagram. @maricotildes. Eu tenho um site de publicação de textos mais curtos, que é o Sacerdócio Solidão, só que ele está em manutenção, mas eu vou deixar o link lá na bio, porque uma hora ele vai ser corrigido. Eu tive o prazer de ser publicada numa revista que eu adoro, que é a Ruído Manifesto, uma revista muito importante. Muito importante, assim. Às vezes a gente fala, eu esqueço que a gente está numa bolha, né? E é o que me deixa triste. Literatura ainda é uma coisa muito de nicho no Brasil. Mas muito chique a publicação. Não é? Mas, Bárbara, eu acabo ficando com medo de falar para os meus pares. E não é esse meu projeto de vida. É de difusão da literatura mesmo. Mas, vamos lá, um passinho por vez, né? Então, saí nessa revista, vou deixar o link lá também. Ai, chiquérrimo falar link na bio. Meu sonho era falar isso. Arrasta pra cima pra saber Arrasta mais. pra cima. Não, pra isso tem que ter mais de 10 mil, não é? Quanto que é que tem que ter? Acho que Eu é. acho E que agora mais nem de é mais 10, arrasta pra ou cima, 20. agora tem que clicar na figurinha. Não. Acabou o arrasta pra cima. Muito chique, mas se eu não sei vender meu livro, como que eu vou ser influencer? Acabou antes de chegar pra todos nós, porque nenhum de nós aqui fez tanto sucesso assim. A gente tem que começar a fazer dancinha no TikTok. Eu acho que esse é o caminho mais rápido rumo à fama, sabe? Ou OnlyFans. Considero, eu Vender tenho o aluguel pé pra ali. pagar. Eu ia falar que tem Sexo aluguel para pagar, mas não tenho mais. Ainda bem, mas tem outras contas para pagar. Justo. Né? Mas tem 4 continhos lá na Ruído Manifesto que estão dentro do livro. Nos seus quadris de parideira, ele está à venda no site da editora Urutau. Eu tinha exemplares, mas não tenho mais. Consegui vender os que estavam comigo. Mas dá para comprar pelo Urutau. Eu acho que restam poucos. E aí, se tiver demanda, o livro vai para reimpressão. E aí depois eu dou um jeito de colocar dedicatória e o raminho de eucalipto e o perfume especial para. E é isso. E uma coisa que eu queria falar, né, pra gente pensar como que não só poesia, mas literatura como um todo ainda é desvalorizada no Brasil. O livro da Mar, A Mulher Submersa, foi lançado pela Urutau. Ele agora já vendeu mais de 1000 cópias. 1000 cópias, se você for pensar para um best-seller, é nada.
Mas se você for pensar para um autor brasileiro de poesia, 1000 cópias, meu amor, é sucesso absoluto. Então, a gente tem que divulgar, sim, tem que falar sobre o trabalho que essas pessoas estão fazendo. O trabalho da Mar Becker é impressionante. E incentivar a leitura, sabe? Porque espero que um dia 1000 cópias seja uma tiragem baixa, bem baixa, que a gente leia mais poesia. E este foi o episódio de hoje do Caderno Autoral, um projeto do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Lucas Vieira, e ele foi roteirizado por Bárbara Niedermayer e Lucas Vidal. Trilha sonora original por Arthur Lache e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência, e até a semana que vem.